A gente sai do bus e chama a Milena Teixeira, nossa colunista aqui do Metrópolis.com. A Milena, que também tem informações sobre esses bastidores aí da direita bolsonarista, né, com Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, e já prometer para nossa audiência que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho também, de novo, sobre o conflito dos Estados Unidos, Israel contra Irã, Irã respondendo e como o Brasil vem participando dessas reflexões todas a partir do que aconteceu lá no sábado. Muito bom dia, Mi. Primeiro quero te ouvir sobre essa sua apuração de Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Bom dia, Natália. Bom dia, nossa audiência. Bom, Natália, claro que o mercado repercutiu essa questão da ida do governador Tarcísio de Freitas para a coordenação da campanha do Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é senador. A gente lembra, Natália, que Tarcísio é o candidato favorito, é o candidato predileto do mercado financeiro e que o mercado, a todo tempo, vem apostando no nome de Tarcísio para a candidatura à presidência da República em outubro. Só que, na sexta-feira, quando o Tarcísio tem aquele café da manhã com o Flávio e sai dizendo que vai coordenar a campanha do senador, vai coordenar a campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o mercado diz o seguinte, que a partir dali, avalia que Tarcísio deixou realmente de fazer parte da disputa para a presidência da República, ele deixa de se colocar como esse pré-candidato e que ele entra de vez na campanha do Flávio Bolsonaro. Ou seja, o mercado passa a ver cada vez menos Tarcísio como esse candidato à presidência da República, uma vez que ele assume que vai assumir a coordenação da campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele, inclusive, irá apoiar tanto a ponto de ser o coordenador da campanha dele no estado de São Paulo, que é um dos estados mais importantes do país, Natália. Ô, Milena, e a gente durante o final de semana ficou, aqui, a Milena também estava de plantão, acompanhando essa situação toda da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã e também como o governo brasileiro reagiu. Já conversei sobre isso com o Bus, mas acho que vale conversar contigo também, que apura muito Palácio do Planalto. Como que você tem visto as movimentações ali nos bastidores, como o próprio presidente Lula está avaliando aí essa situação toda nova, lembrando que o presidente Lula tem um encontro com o presidente norte-americano, com o presidente Donald Trump, já para março. Seria esse encontro em Washington, mas é claro, com todas as novidades do sábado, tem a expectativa de o que o presidente Lula vai fazer e como ele vai levar esse assunto, como ele vai falar sobre isso com o Trump sem prejudicar a relação boa que eles estão tendo, né? Pois é, Natália, a gente viu que no final de semana o próprio Itamaraty se manifestou algumas vezes em relação aos ataques que estão acontecendo, muito no sentido também, quando você conversa com o bastidor, com o pessoal da diplomacia, de que nesse primeiro momento o Brasil adote uma cautela no discurso. Claro, tem que fazer um combate ao conflito, um combate à violência, condenar essa situação, como o país já vem fazendo, as notas condenam a todo tempo a violência, o uso da força nesse cenário internacional. Mas, Natália, há um ponto que eles adotam mesmo, que é de cautela. Por que essa cautela também? Porque, como a gente vem falando, o presidente Lula vem se reaproximando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lá atrás, a gente viu que teve toda a questão do tarifaço, que ele impôs, o governo americano impôs tarifaço a vários produtos brasileiros. O governo brasileiro consegue reverter essa situação e desde então eles dois, os líderes aí, vêm estreitando mais essas relações. Então, por isso que o Itamaraty fala de adotar uma cautela em relação ao tema, de não ser tão combativo assim, embora alguns ministros do governo a gente já veja, já acompanhe, como por exemplo a ministra Gleisi Hoffmann, ela já tem uma postura ali mais combativa em relação ao que vem acontecendo. O que essas fontes do Itamaraty dizem é que o presidente Lula
nesse primeiro momento, não vai partir para o ataque direto aos Estados Unidos, com críticas diretas aos Estados Unidos por conta desse conflito armado. Eles avaliam até que esse assunto pode ser abordado durante o encontro que os dois vão ter, mas que essas críticas vão ser com muita cautela, justamente por causa da relação que os dois países aí estão construindo, Natália. É isso mesmo, Milena. Mais cedo eu tinha comentado sobre Reino Unido, tem essa expectativa de como o restante do mundo vai reagir, principalmente nessa segunda-feira, com daqui a pouquinho a Bolsa Brasileira abrindo, a Bolsa Americana também, por causa da situação ali do Estreito de Hormuz fechado, a situação do petróleo, né? E Claro. toda essa questão econômica também vai balizar as reações brasileiras, né? E os discursos também, muito provavelmente, né? Com certeza, porque a questão da economia sempre acaba que pauta muito como é que os países, né, não só o Brasil, vão reagir a essa situação, a esse cenário. O que a gente apura é que o presidente Lula pode até tocar nesse assunto, mas com bastante cautela, evitando muitas críticas tão diretas, assim, justamente pensando, Natália, nas questões econômicas, né? Esses pontos econômicos, no que pega, né? Em relação aí à economia. Não é à toa que o presidente Lula não está fazendo essas críticas diretas, não está sendo tão combativo assim. É justamente por conta, porque quando entra essas questões econômicas do petróleo, que é uma questão super importante para todos os países, os governos avaliam realmente falar com cautela, fazer críticas com mais cautela, sempre para esse discurso combativo à violência, mas adotar uma cautela nesse primeiro momento, Natália. É isso. A gente já começou o ano muito tenso por causa do ataque à Venezuela, que também tinha o pano de fundo da preocupação norte-americana com o controle do petróleo na região. Venezuela, dos países mais importantes em relação ao petróleo. E a gente vê que agora, mesmo muito distante, lá no Oriente Médio, a questão do petróleo também está envolvida. Milena Teixeira, muito obrigada, Milena Teixeira, nosso colunista que está sempre apurando aí, principalmente os bastidores do Palácio do Planalto. Valeu, viu? Obrigada, Natália, e obrigada à nossa audiência. Boa semana pra gente. Valeu.